Você já parou para pensar que o desejo feminino raramente é dito em voz alta? Que existem sinais sutis, quase invisíveis, que passam despercebidos para a maioria dos homens? Pois é. Enquanto muitos ficam perdidos tentando adivinhar, aqueles que entendem a linguagem silenciosa da atração acabam sempre um passo à frente. Aqui no Mapa da Sedução, vou revelar como decifrar esses mistérios ocultos. Você vai descobrir não só o que desperta o desejo dela, mas também como usar o autocontrole, o respeito e até o estoicismo para se tornar inesquecível. Se inscreve agora, ativa as notificações e compartilha com aquele amigo que precisa abrir os olhos. Prometo que, ao final deste vídeo, você nunca mais vai olhar para os sinais femininos da mesma forma. E me responde nos comentários. Você está pronto para se tornar o homem que realmente entende o desejo feminino? Atração oculta e instintiva. O desejo dela raramente se revela em palavras. Não espere ouvir um "eu quero você". O jogo é silencioso, quase secreto, e acontece em sinais pequenos. O olhar que demora, o sorriso que se prolonga, o toque leve que parece sem querer. É nesse território oculto que mora a verdadeira atração. Quem se prende apenas ao que ela fala, perde metade da história. O corpo dela, a respiração, o jeito de brincar com o cabelo, tudo isso grita muito mais alto do que qualquer frase solta. Só que a maioria dos homens passa batido, como se estivesse cego diante do óbvio. Imagine estar numa festa e cruzar o olhar com uma mulher no meio da multidão. Ela segura o olhar por um segundo a mais e volta a olhar quando acha que você não percebeu. Isso não é acaso, é instinto. É o desejo escapando antes que a mente dela consiga controlar. O segredo está em não ter pressa. Quem domina o autocontrole consegue enxergar esses sinais sem se jogar de imediato. Esse homem transmite calma, transmite respeito por si mesmo e, de quebra, deixa claro que não precisa correr atrás de ninguém para se sentir seguro. Isso não significa ficar parado esperando um milagre. É sobre agir com confiança, depois de reconhecer o que está ali, diante dos seus olhos. Quem domina essa leitura parece ter um sexto sentido, quase como se enxergasse o que outros não conseguem nem imaginar. O homem estoico sabe que a força não está em controlar o outro, mas em controlar a si mesmo. Ele observa, entende e age no tempo certo. Essa postura, guiada por um propósito maior, cria um magnetismo silencioso. De repente, ela começa a pensar, por que ele enxerga o que ninguém mais vê? E quando essa dúvida nasce, o mistério cresce junto. Você percebe o desejo, mas não entrega tudo de uma vez. Esse é o combustível da atração. Ela sente que algo está acontecendo, mas não consegue decifrar. E é justamente aqui que a dança começa. E o próximo passo depende de como você lida com o seu autocontrole. O poder do autocontrole. Existe um erro comum que muitos homens cometem: achar que conquistar é sobre controlar a mulher. Mas a verdade é simples e dura. O verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. O homem que não se rende às próprias ansiedades transmite força, transmite confiança. Esse é o tipo de presença que desperta respeito imediato e alimenta o desejo dela de estar perto. Pensa na diferença entre o cara que se desespera quando ela demora a responder uma mensagem e o homem que segue o dia normalmente, focado no que importa. O primeiro mostra carência, fragilidade. O segundo, com autocontrole, deixa claro que a vida dele não gira em torno de ninguém. Essa postura, sem dizer uma palavra, cria um impacto muito mais forte do que qualquer frase ensaiada. E não se engane, as mulheres testam o seu equilíbrio o tempo todo. Um olhar frio, uma resposta curta, um silêncio proposital. Tudo isso é um convite para ver até onde você aguenta. Quem perde o eixo entrega o jogo, mas quem mantém a calma mostra que é guiado por um propósito maior, que não depende da aprovação dela. Isso gera desejo, porque transmite estabilidade. O estoicismo ensina exatamente isso: aceitar o que não se pode controlar e agir com firmeza sobre aquilo que está nas suas mãos. Se você domina a si mesmo, não importa se ela joga charme ou se tenta te provocar, você permanece inabalável, e essa firmeza é irresistível. O homem que não se abala cria uma aura quase magnética. Agora, imagine ela tentando te testar e você reagindo com leveza, talvez até com um sorriso de canto. Nesse momento ela entende: você não é qualquer um. Você não cai em armadilhas, não se desespera, não se perde. Isso não só inspira confiança, mas também constrói respeito.
E respeito é a base de qualquer atração duradoura. O interessante é que esse controle não precisa ser frio. Ele pode vir com humor, com sutileza, com charme. O importante é que você seja dono das suas reações, não escravo delas. Assim, cada gesto seu carrega intenção, cada palavra soa firme e cada silêncio é poderoso. E é justamente nesse silêncio calculado, nessa calma inquebrável, que você abre espaço para o próximo passo. Porque quando outros homens buscam validação imediata, você joga no campo da escassez. Você se torna raro. E é essa percepção que alimenta a competição silenciosa e intensifica ainda mais o desejo. Validação social e escassez. A verdade é que ninguém valoriza o que está disponível demais. Isso vale para tudo na vida, e principalmente nas relações. Quando outros reconhecem seu valor, quando você se mostra um homem respeitado, admirado e cercado de pessoas interessantes, automaticamente a percepção dela sobre você muda. O desejo feminino é instintivo, e a validação social é um dos gatilhos mais fortes para despertá-lo. Pensa em uma cena simples. Você entra em um lugar e é cumprimentado com entusiasmo por várias pessoas. O brilho no olhar delas quando falam com você cria uma atmosfera que não pode ser comprada. Ela observa de longe e sente sem perceber que há algo especial em você. Esse algo não precisa ser explicado, porque está no ar, nos gestos, no respeito que outros demonstram. A escassez completa essa equação. Quando você não está sempre disponível, quando mostra que sua vida é cheia de compromissos, projetos e pessoas, automaticamente se torna mais valioso. O que é raro gera interesse. O que é difícil de alcançar provoca ainda mais desejo. Não é sobre jogar duro. É sobre viver de verdade, sem depender de estar colado nela o tempo todo. Esse equilíbrio exige autocontrole, porque o impulso natural é querer estar sempre presente, sempre mostrar o quanto você gosta. Mas, paradoxalmente, é a ausência estratégica que alimenta o interesse. O homem que consegue administrar sua energia entre o mundo dela e o seu próprio transmite uma força silenciosa, impossível de ignorar. O estoicismo aparece aqui também. Ele te lembra de não correr atrás de aprovação, mas de ser fiel ao seu propósito. Se você vive alinhado com seus valores, as pessoas percebem, elas respeitam, e esse respeito coletivo se reflete nos olhos dela, transformando cada encontro em algo mais intenso. Não se trata de fingir ser alguém que você não é, nem de criar uma imagem artificial. O ponto é cultivar uma vida rica em experiências, amizades e conquistas reais. Quando isso acontece, você se torna naturalmente escasso. Não porque se esconde, mas porque é impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse estilo de vida cria uma aura irresistível, e é justamente nessa mistura de validação social e escassez que o mistério começa a crescer. Ela se pergunta: por que todos gostam dele? O que faz esse homem ser tão raro? E essa pergunta nunca vem sozinha, porque a resposta, na mente dela, é sempre acompanhada por mais desejo. E é nesse espaço que entra o próximo ponto: a independência e a ausência estratégica, que elevam ainda mais a intensidade do jogo. Independência e ausência estratégica. Nada desperta mais curiosidade em uma mulher do que um homem que sabe viver bem sem depender dela. A independência é magnética porque mostra força, mostra liberdade e transmite a sensação de que sua vida já é completa. Isso não significa rejeitar, mas sim demonstrar que você não precisa dela para ser feliz. Essa postura muda completamente o jogo. Pensa no impacto de quando ela percebe que você tem amigos, hobbies, trabalho, metas e um propósito maior que qualquer relacionamento. Enquanto muitos caras se perdem tentando agradar, você se destaca por seguir firme no seu caminho. E é justamente essa atitude que alimenta o desejo. A ideia de que ela precisa conquistar espaço na sua vida, e não o contrário. A ausência estratégica é o complemento perfeito dessa independência. Quando você não está disponível 24 horas, quando desaparece por um tempo para viver suas próprias experiências, cria um vazio que só aumenta a expectativa. É como se cada reencontro fosse um reencontro com algo raro. O que é escasso é valioso, e isso desperta um fogo que palavras não conseguem explicar. Claro, isso exige muito autocontrole. O impulso de responder rápido, de estar sempre presente, é enorme. Mas quando você se mantém firme,
Quando mostra que sua atenção não pode ser comprada facilmente, ela sente algo que poucas vezes experimenta: respeito. Respeito pelo homem que sabe dosar sua energia e que não se deixa consumir pelo imediatismo. O estoicismo ensina exatamente isso: não se apegar ao que foge do seu controle. A vida dela, as escolhas dela, não estão nas suas mãos. Mas a forma como você conduz a sua rotina, sim. Quando você coloca a sua missão em primeiro lugar, a ausência deixa de ser um jogo e se torna consequência natural de uma vida bem vivida. O mais interessante é como o mistério cresce nesse processo. Ela começa a se perguntar: o que ele está fazendo agora? Com quem está? Por que ele não precisa estar aqui o tempo todo? Essas perguntas criam imagens na mente dela, imagens que intensificam ainda mais o desejo. A imaginação dela trabalha a seu favor. E quando vocês se encontram novamente, a energia é outra. Ela sente que está diante de alguém completo, inteiro, independente. E é aí que a atração atinge um nível mais profundo. Só que esse é apenas um degrau. Porque a verdadeira chama do interesse contínuo não vem só da ausência, mas também do mistério e da imprevisibilidade, que é exatamente o que vamos explorar a seguir. Mistério e imprevisibilidade. O ser humano é curioso por natureza, e o desejo feminino se alimenta dessa curiosidade. Quando você se mostra previsível demais, perde a força do encanto. Mas quando mantém o mistério, quando deixa espaço para a imaginação dela trabalhar, cria uma tensão irresistível. O desconhecido é excitante, e o homem que sabe usar isso a seu favor se torna inesquecível. Pensa na diferença entre contar cada detalhe do seu dia e deixar apenas algumas pistas. O primeiro cria rotina, o segundo cria expectativa. O mistério faz com que ela se pergunte: o que ele está escondendo? O que ainda não sei sobre ele? Essas perguntas são poderosas, porque despertam uma curiosidade que vira combustível para o desejo. A imprevisibilidade entra como um tempero extra. Se cada encontro segue o mesmo roteiro, ela se acostuma. Mas quando você muda o ritmo, surpreende com pequenas atitudes e mostra que não é fácil decifrar, a atração cresce. Um convite inesperado, uma mudança de planos de última hora, até o silêncio em momentos estratégicos. Tudo isso gera impacto. Claro, isso não significa jogar joguinhos vazios. O segredo está em equilibrar, mostrar interesse, mas não entregar tudo. Se aproximar, mas manter espaço. Estar presente, mas também desaparecer de vez em quando. Esse movimento cria uma dança mental que mantém a chama acesa. E aqui, mais uma vez, o autocontrole é essencial. O homem estoico sabe guardar para si. Ele entende que não precisa abrir todas as cartas de imediato, porque valoriza a própria história. Esse domínio transmite respeito. Respeito pelo seu tempo, pelas suas escolhas e pela própria essência. E, ao mesmo tempo, faz com que ela queira descobrir mais. Peça por peça. Imagine a cena. Ela tenta prever sua reação, mas você responde de uma forma inesperada, segura e confiante. Esse contraste prende a atenção dela, porque a mente feminina adora decifrar enigmas. O mistério faz com que cada momento pareça único, diferente, e por isso, inesquecível. E é justamente nesse clima de perguntas sem resposta que os limites começam a ganhar importância, porque o mistério só é atraente quando vem acompanhado de firmeza. E firmeza significa ter clareza sobre até onde ela pode ir e onde você coloca suas linhas. É aí que entra o próximo ponto: limites e respeito, o verdadeiro alicerce da atração duradoura. Limites e respeito. Não existe atração saudável sem limites claros. O homem que aceita tudo, que se molda para agradar, acaba perdendo valor aos olhos dela. Respeito nasce quando você mostra que tem fronteiras, que sabe exatamente até onde vai e o que não aceita. Essa firmeza não afasta. Ao contrário, intensifica o desejo, porque transmite segurança. Imagine a cena. Ela testa sua paciência, solta uma provocação ou tenta ultrapassar um limite só para ver como você reage. Se você se curva, perde autoridade. Mas se você se mantém calmo, firme e, ao mesmo tempo, elegante, ela entende imediatamente que está diante de alguém diferente. O respeito nasce nesse instante. E junto com ele, a admiração. O segredo está em não confundir limite com grosseria. Limite não é gritar, nem impor pela força. É mostrar com atitudes consistentes o que você valoriza. O autocontrole aqui é fundamental.
Não reagir com raiva, mas sim com clareza. Essa postura transmite dignidade e fortalece a imagem de um homem que sabe exatamente quem é. E quando você se posiciona dessa forma, algo mágico acontece. Ela começa a enxergar você como alguém raro, alguém que não se vende por pouco. Esse estilo de vida guiado pelo estoicismo e pelo propósito pessoal constrói um respeito sólido. É como se ela pensasse: esse homem não se deixa manipular, ele é de verdade. O efeito é que cada limite imposto não diminui a atração. Pelo contrário, aumenta. Porque a mulher sente segurança ao lado de um homem que sabe se posicionar. Respeito e atração andam de mãos dadas. E quando os dois se unem, a conexão se torna mais intensa e mais profunda. Pensa nisso como construir uma fortaleza. Cada limite é um tijolo. Cada decisão firme é um reforço na muralha. E quanto mais sólida essa estrutura, mais ela sente vontade de se aproximar. A paradoxal verdade é que o respeito cria espaço para o desejo florescer. E é exatamente nesse ponto que entramos em um terreno ainda mais poderoso, quando você guia sua vida por algo maior do que qualquer relacionamento. Porque um homem que tem missão e propósito desperta não apenas respeito, mas também uma admiração que se transforma em desejo inevitável. Missão e propósito de vida. Um homem que vive apenas para um relacionamento perde rápido o brilho nos olhos. A verdadeira atração nasce quando ela percebe que você é movido por algo maior, por uma missão que dá sentido à sua caminhada. O propósito é como uma chama interna que ilumina sua postura, sua voz, sua presença. Isso desperta respeito imediato e acende um desejo diferente, mais profundo. Imagine um homem que fala com paixão sobre um projeto, uma meta pessoal ou um sonho que está perseguindo. Ele não precisa se exibir, porque a energia que transmite já revela tudo. Esse entusiasmo é contagiante, é magnético. A mulher que observa sente admiração, e essa admiração se transforma em atração silenciosa. O problema de muitos é colocar a mulher como centro da vida. Quando isso acontece, a dinâmica se inverte. Em vez de ser admirado, ele passa a ser dependente. Mas quando você coloca sua missão em primeiro lugar, a mensagem que transmite é clara. Eu escolho compartilhar minha jornada, mas meu caminho não depende de ninguém. Essa postura cria espaço para o respeito florescer. Aqui, o estoicismo entra novamente como guia. Ele ensina a manter a calma diante dos obstáculos, a não desviar do seu caminho por distrações passageiras. O homem estoico, firme em sua missão, mostra que o autocontrole não é só sobre emoções, mas também sobre disciplina. Essa coerência entre fala e ação é rara, e exatamente por isso é tão valorizada. É importante entender que não se trata de excluir a mulher da sua vida. Pelo contrário, é convidá-la a fazer parte de um enredo maior. Quando ela vê que você tem metas claras, que está construindo algo significativo, sente orgulho de estar ao seu lado. E esse orgulho é um tipo poderoso de desejo. O impacto é tão grande que até a sua ausência ganha outro valor. Quando você está ocupado vivendo sua missão, cada encontro se torna mais intenso, mais cheio de significado. Ela entende que está ao lado de um homem de verdade, não de alguém perdido em busca de validação constante. E é aqui que a atração atinge um nível quase indestrutível, porque missão e propósito criam uma base sólida, uma raiz profunda. Mas para que essa árvore cresça e dê frutos, é preciso manter algo ainda mais raro: a integridade e a firmeza diante das provações. E esse é o próximo passo da jornada. De nada adianta falar em respeito, propósito e autocontrole se você não tiver integridade. O homem que muda de postura conforme a situação perde credibilidade. A mulher sente quando há incoerência entre palavras e atitudes, e isso destrói o desejo. Já aquele que mantém firmeza, mesmo sob pressão, inspira confiança imediata. Essa solidez é rara, e por isso é tão atraente. Pensa na cena. Ela testa seus limites. Cria uma situação desconfortável só para observar sua reação. O homem comum vacila, se contradiz ou se descontrola, mas o homem estoico permanece calmo, seguro, dono de si. Esse comportamento transmite respeito e cria uma sensação de estabilidade que ela não encontra facilmente em outros homens. A integridade não é apenas sobre ser honesto com os outros, mas principalmente consigo mesmo. É manter o foco no seu propósito, sem se vender por prazeres momentâneos ou aprovações superficiais.
Quando você se mantém alinhado aos seus valores, cada gesto comunica força silenciosa. Isso gera admiração, e admiração é a forma mais sólida de desejo. O autocontrole aqui se mostra de maneira ainda mais profunda. Não é só controlar impulsos de raiva ou ansiedade, mas também resistir às tentações que desviam do seu caminho. O homem que consegue isso se torna previsível em sua firmeza, mas imprevisível em sua grandeza. E esse contraste mantém o mistério vivo. O fascinante é que, quando você vive dessa forma, não precisa provar nada. Sua vida é a prova. Suas atitudes falam mais alto do que qualquer discurso. E ela percebe. Esse homem não é abalado pelo vento. Ele é a rocha no meio da tempestade. Essa percepção desperta não apenas respeito, mas um desejo duradouro, que não se apaga facilmente. Integridade também significa saber dizer não. Não ao que diminui sua essência. Não ao que desvia do seu propósito. Esse tipo de firmeza é raro em um mundo onde todos cedem facilmente. E quanto mais raro, mais valioso. Essa escassez de caráter é o que realmente diferencia você dos demais. E é nesse ponto que tudo se conecta. Atração oculta, autocontrole, validação social, independência, mistério, limites, propósito. Tudo converge para a imagem de um homem íntegro, firme, estoico. Esse é o verdadeiro alicerce de uma atração não apenas forte, mas duradoura. E é com essa força que você segue para a próxima experiência, sabendo que cada encontro é mais do que prazer, é transformação. Agora você já sabe, não é sobre correr atrás, implorar atenção ou tentar controlar. É sobre enxergar os sinais ocultos, dominar o autocontrole, impor respeito, viver com propósito e carregar a firmeza do estoicismo em cada atitude. Esse é o caminho para ser lembrado, desejado e admirado. A pergunta que fica é: você vai aplicar isso na próxima vez que estiver com ela? Vai se manter firme diante das provocações? Ou vai cair nas mesmas armadilhas que sempre afastam o desejo feminino? Eu quero que você pense nisso antes de dormir hoje. Imagine a próxima cena em que você terá a chance de mostrar quem é de verdade, porque é nesse instante que você decide se vai ser apenas mais um, ou o homem que marca para sempre. Se inscreve agora no canal No Mapa da Seudsal, ativa o sininho e deixa nos comentários sua visão. Qual desses pontos você mais sente que precisa melhorar? Lembre-se, cada atitude conta, cada gesto constrói. E só os homens que se comprometem de verdade conseguem despertar não apenas desejo, mas também admiração profunda.